Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. O Instituto Pedro Filete de Bem-Estar Animal vem com um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos pacientes, que possui a mais completa assistência médica veterinária, tecnologia de ponta em exames e tratamento, atendimento domiciliar 24 horas. É isso mesmo, assistência médica para seu amigão 24 horas. Para animais domésticos ou silvestres, você pode contar com a nossa equipe, que tem paixão em exercer a medicina. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou ligue mesmo e solicite o atendimento 24 horas no conforto de sua casa. É melhor ligar para o Dr. Filete. Está começando mais um programa Pedro Filete e eu estou aqui com Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista da Unilaser, gente finíssima, ótimo profissional, meu amigo da minha família. Eu fico muito feliz dele aceitar o convite de voltar aqui no programa. A cada período, né, a gente tem uma entrevista contigo e eu fico muito contente. O pessoal pede para reprisar, fala, não, eu vi, mas eu queria que a minha mãe visse também. A gente sempre acaba reprisando os teus programas, que esclarece muito o público, e eu acho que essa área médica é muito bonita, né? Eu trago pessoas de todos os segmentos no meu programa, mas quando eu percebo isso, eu vou confessar, quando eu trago alguém da área médica, assim, tem um interesse muito maior, né? Eu acho que trata-se de vidas, né? De viver melhor, de ter um bem-estar. E a gente sente que quando a gente traz pessoas da saúde, né? Não só médicos, mas pessoas da área da saúde, né? Então, dentista e tal, né? A gente tem um apelo maior do público, né? Eu não sei se o meu público também, por ser médico veterinário, também gosta mais dessa área de saúde, mas a gente sente que o pessoal pergunta, viu? É uma curiosidade do ser humano, né? É Uhum. bem interessante aí. A gente vê mesmo nos vídeos do YouTube, da internet, existe sempre uma procura grande, né? Sim. Por vídeos de medicina. E eu acho que nesses últimos 2 anos de pandemia, que nunca se falou tanto de medicina, de ciência, acho que a procura aumentou. A gente ficou um pouquinho mais preocupado com a saúde da gente, né? Então eu senti isso também. Normalmente, quando você está num encontro de muita gente, é difícil o assunto não cair. Nós estamos falando de doença medicina, e política, a gente só fala disso. Eu acho que eu tô ficando muito velho, viu? Eu que tô ficando velho mesmo. Reunir com os amigos, a gente falava de futebol antigamente, a gente dava risada, né? Hoje em dia a gente fala de política e doença. Não sei quem deu uma artrite, né? Eu quis dizer que eu tinha meia idade, e minha filha disse que não conhece ninguém com 104 anos, para falar que 52 é meia idade. A gente tá velho, começa a falar, aquele médico opera bem, lá tem uma farmácia que faz desconto. Esses assuntos são cada vez mais frequentes. Ó, eu te agradeço de novo por você estar aqui, tá? Fico muito feliz, de verdade. Eu queria começar, a gente conversou nos últimos programas muito sobre pandemia, né? Esse tema não tinha como fugir, né? Você tem a Unilaser, né? A clínica enorme, né? E tinha que ter protocolo de segurança, né? Sempre cheio, muitos pacientes, né? E eu sei que você tem uma preocupação muito grande quanto a isso. Deu uma relaxada agora, continuou os mesmos protocolos, como está sendo feito agora, nesse momento, né, que a gente aí não está tão naquele desespero, né, mas ainda existe, né, as preocupações com o Covid. Como vocês estão fazendo esses protocolos de segurança? Como você está avisando tudo isso? Nós passamos por todas as fases, né? Agora a gente está numa fase de mudança de protocolo, houve um relaxamento, os números mudaram, agora o próprio Ministério da Saúde anunciou pontualmente a passagem de pandemia para endemia. Então a gente continua no estado de São Paulo com a obrigação de usar máscara dentro do ambiente dos serviços de saúde, então as pessoas continuam usando máscara, a gente continua disponibilizando o álcool gel para a sala de espera. A sala de espera já está bem próxima da lotação normal pré-pandemia, a restrição hoje é mínima. A gente continua nas lâmpadas de fenda, nos aparelhos, a gente tem o acrílico para diminuir um pouquinho o contato. Mas graças a Deus, o que a gente tem visto dos números na região, pelo número de óbitos, pelo número de pacientes, é que a curva pandêmica está seguindo uma vertical descendente. E tomara a Deus aí que a gente possa... Ninguém aguenta mais, né? Nossa, foi massacrante. Nossa, em todos os níveis, né? Para aqueles que perderam seus entes queridos, para aqueles que não conseguiram sobreviver economicamente à pandemia. Muita doença emocional também, depressão. Eu fico vendo minha filha fazendo ensino médio, 2 anos fazendo ensino em casa, online, sem contactar com os amigos, muito pouco vendo os avós, os primos. Foi duro para todo mundo, né? Eu juro para você, eu não me lembro de uma fase
tão difícil. O ser humano tem isso, a gente esquece, né? Tirando o 7-1 do Brasil aquela época. Brincadeira. Foi outro dia. É que aquilo foi agudo, né? Foi uma Aquilo lá foi só uma trajetória Foi só, uma palavra tarde, só. foi muito difícil. Então agora a gente devagarzinho está retomando. Não tem um dia que eu não atendo um paciente que tenha interrompido algum tipo de tratamento por causa da pandemia. Sim. A gente tô operando pacientes hoje que tinham pré-operatório pronto há 2 anos atrás. Sim. Né? A gente ficou Uma época difícil, né? Muito difícil. uma época Durante uma época a bem gente ficou atendendo as urgências, os descolamentos de retina, as hemorragias das retinopatias diabéticas, os glaucomas. As cirurgias eletivas foram jogando mais pra frente. As cirurgias eletivas foram suspensas, canceladas, depois os protocolos foram mudando, e aí teve uma fase que a gente podia operar o paciente se ele tivesse os testes de PCR, depois os pacientes vacinados. E hoje a gente está numa fase bem mais fácil de trabalhar, mas as pessoas saíram diferentes da pandemia, viu? Psicologicamente. E não precisa muito, é só a gente olhar o jornal, olhar a televisão, para a gente ver que o mundo saiu um pouquinho mais amargo, um pouco mais triste, um pouco mais violento, né? Eu achava que a pandemia ia trazer na dificuldade o melhor que o ser humano teve, mas eu acho que trouxe o pior, né? A gente fica vendo televisão, tem dia que eu vejo a televisão e falo, caramba, a gente tá precisando um pouquinho de amor no coração, Quanta coisa ruim, de né? fé, Meu de Deus. esperança, de amizade, de voltar a se reunir, ter fé que as coisas vão melhorar. O mundo é muito cíclico, né? A gente teve a maravilha aí de viver num período sem nenhuma grande guerra. Fico imaginando os nossos bisavós, que teve gente que enfrentou durante a vida 2 grandes guerras mundiais, a depressão da economia, creche da Bolsa de Valores, gripe espanhola. A gente não ia passar em cola. Foi uma prova de fogo para a sociedade e a gente vai se levantar. Eu espero um segundo trimestre melhor, um segundo semestre melhor. A economia girando é fundamental, né? A gente teve aquela fase de resolver o problema da pandemia, agora a gente precisa trabalhar. O Brasil está muito dividido, ideologicamente também. Sim. As pessoas se fecham em grupos da própria ideologia, o que é péssimo. Conversa, isso é muito ruim. Enquanto você não conversar com o contraditório, não trocar ideia. Tem gente maravilhosa em todas as correntes ideológicas. Se a gente não voltar a estabelecer um diálogo entre as forças e ideologias dominantes, a sociedade não evolui. Eu acho que boa parte dessa violência aí, acho que polarizou. Acho que a pandemia fez com que todo mundo ficasse preso. Você vê pelo celular. O camarada ele tem uma determinada ideologia e ele fica ruminando só aquele tema com pessoas que pensam exatamente a mesma coisa que ele. Sim. Isso não faz a sociedade evoluir. Exatamente. Isso não faz a sociedade Ouvir evoluir. só o que agrada, né? Não ouvir a opinião do outro. Quer dizer, democracia é só fazer o que eu acho que é certo. Isso é muito ruim. Eu tenho fé que a meninada mais nova vai ter cabeça para suceder a gente e ter um pouco mais de tolerância, né? Eu acho que a palavra de ordem do mundo hoje é tolerância, é conversar com aquele que pensa diferente. Eu gostava daquela frase, eu defenderei até a morte seu direito de ter uma opinião, mesmo que seja diferente da minha. E isso é admiração. A história é importante sempre, né? Sempre. Até porque às vezes a gente muda a nossa opinião, não agrega também, então... Principalmente na política, Sim, quer dizer, sim. Hoje acho que o ser humano é mais politizado da pandemia. Saiu. E Mais extremo, né? Extremo, mas é interessante, eu acho que o número de horas que as pessoas passaram na frente de celular, computador e televisão, eu acho que ajudou as pessoas a polarizarem, infelizmente. E eu queria te perguntar isso também, nessa parte de rede social, eu vi que a Unilaser começou a fazer bastante vídeo, informativo e tal. Eu não via tanto antigamente, fazia, mas menos. Eu acho que a pandemia, né, nesse aspecto para vocês foi legal. Vocês começaram a fazer uns vídeos, postar mais na rede social, eu vejo que é bem cuidado lá o Instagram, quem quiser seguir pode seguir a Unilaser no Instagram ou no YouTube também. Então eu vejo vários vídeos interessantes de alguns temas. Catarata, um vídeo falando sobre catarata. Às vezes você, às vezes outro doutor que trabalha lá. Então assim, eu acho que isso é legal, né? Ficou uma parte... O Instagram de vocês, o YouTube, ficou uma parte educativa, assim, né? Eu acho que isso é importante. Eu te confesso que, na idade que eu tô, eu até brinco assim, eu não sou novo demais para ser novo, nem velho demais para ser velho, mas é um choque, né? Eu vim de uma geração analógica, a gente resistiu um pouco a entrar nesse mundo que a gente não domina, mas eu acho que se você consegue levar pérolas, cápsulas de informação, e se a informação vier para somar, para ajudar as pessoas, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que é um misto. Eu acho que você tem que ter bom gosto. Eu acho que a informação tem que ser rápida e sucinta. Acho que a mensagem tem que ser direcionada. Eu acho que você tem que publicar o que naquele momento as pessoas precisam saber e aprender.
Então a gente está aprendendo também, a gente tem uma assessoria, tem um grupo que nos assessora e que está ajudando a gente escolher os temas, Sim. a gente trabalhar com essas novas Mas eu mídias vi que está sendo muito bem digitais. feito e eu acho que nem eu tô te falando. Assim, é uma coisa que passa muito conhecimento, é legal. As pessoas se acompanham, né, que querem saber de algum assunto, às vezes elas vão lá, 2 minutinhos, e tem a informação daquele determinado assunto. Isso eu acho muito interessante, muito legal, né? É muito poderoso, Sim. né? A gente dizia, quando eu era menino, que uma imagem fala por 1000 palavras, que diria de um vídeo bem feito, né? Eu aprendi na escola na época que o professor ficava com o giz na mão e depois... Hoje é tablet, não sei o que Cara, lá, que né? diferença você aprender uma cirurgia, um procedimento, você vendo um vídeo, você assistindo uma aula, vendo um vídeo em 3D. Como você pode aprender muito mais, né? E durante a pandemia aconteceu muito isso. Eu tenho meus hobbies, assim, tem coisas que eu gosto, que eu pratico, que eu frequento. E é um universo, quem tem uma Smart TV, um celular, que você pode ligar na televisão e aprender. É óbvio que assim, tem procurar fonte, né? Sim. Hoje, de vez em quando, você tropeça em umas coisas Blog bizarras. do seu Nelson, né? Tem uns. Por favor, procure informação de. Tudo tem que ter procedência. Sim. Desde do óculos que você compra, se você vai num médico que ele tenha CRM, se ele for oftalmologista, que ele Tem seja os médicos que estão especialista. operando aí sem. Você viu essas coisas loucuras que acontecem, né? e a O gente- médico trabalhando. Também não só médico, eu vi um policial também, isso aí eu vi no Fantástico há um tempo atrás. Um policial que tava prendendo gente, tava não sei o que lá, achou até um bandidão que tava fugitivo da cidade. Deram todo mundo achando que era policial e tal. O cara não era policial nada. É um mundo novo pra um mundo gente, meio maluco, né? assim, né? É Tem um que se mundo adaptar. novo, a gente tá se adaptando. Aí, imagina, você que é mais novo do que eu, você tem mais facilidade. Eu sofro pra chuchu. Eu não tenho um dia que eu tenho que ligar pra minha filha de 16 anos pra me explicar alguma coisa. Ó, problemas oftálmicos, a gente vai falar no segundo bloco, tá? Eu imagino que Boa. tenha algumas coisas, né, que estão aflorando aí, né, nessa pandemia. Você já falou do uso do celular, né, a gente falou muito do tablet e tal, você vai falar isso no segundo bloco. Vamos para um bloco rapidinho, vamos pro comercial, quer dizer, vamos para um rápido comercial e daqui a pouco a gente tá voltando. Espera aí. I'm here to spread love. I'm here to spread love all over the world. I'm here to spread love all over the world. I'm here to spread love all over the world. All over the world. Segundo bloco do programa Pedro Flex, estamos de volta aqui com o Dr. Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista. Estamos aqui na SCA, lugar lindo, a gente ficou conversando aqui nos bastidores. Sempre o programa demora um pouquinho para conversar contigo. A gente chega para gravar sem ter aquele bate-papo, a gente tava falando, oh, que bonita a loja e tal, né? E é realmente uma loja maravilhosa. Tanto aqui a SCA
tanto a Caioa também, que é maravilhosa. Você já gravou nos 2 lugares, você já viu que Não, a resenha é aqui... show de bola, Eu né? até achei que o Kevin era um manequim, porque tava Sim, tudo tava tudo- tão bonito Sim. aqui, assim. Eu falei, é Não, manequim? e Era o quando eu vi a Kevin. primeira vez aqui foi engraçado, eu quis tomar uma água, né? Eu falei assim, não tem geladeira aqui pra tomar uma água e tal. Aí naquele armário do inseto, você só aperta assim. fantástico. Então, assim, uma coisa muito harmonizada, assim, né? Não, o bom gosto é uma coisa Realmente- maravilhosa. Então, de parabéns aqui. O cara Cada é vez que eu muito entro aqui, eu bonito. vejo que eu tenho que mudar alguma coisa na minha casa. Eu falo assim, olha, tem alguma coisa pra mudar, mas realmente aqui tem uma variedade enorme e você pode encontrar muita coisa legal pra sua casa. Bom, vamos voltar aqui pro segundo bloco. Queria te fazer algumas perguntas. Vamos falar de doença agora, né? Vamos lá. Vamos falar de doença não, vamos falar, ó, eu fiz a cirurgia refrativa, você sabe, né? Eu queria muito fazer, tirar meus óculos, eu odiava, tô sendo sincero, não vou ser aqui ficar enrolando, né? Vou ser sincero, eu não gostava de usar óculos, eu ia comer um negócio que eu já me achava bonito de óculos, eu me achava pior ainda quando eu era novinho. Aí eu falava assim, meu Deus, tenho que tirar esse óculos de qualquer jeito. A Marcos Alonso operou, a gente foi, né? A gente fez a cirurgia lá em São Paulo, tranquilo. Ótimo, eu fiquei desesperado, achei que ia morrer. Ele foi brincando comigo fazendo, a gente faz a cirurgia acordado, né? Nem precisa de anestesia geral. Eu todo com medo lá, né? Você sabe que o pessoal da área de saúde é meio medroso, né? Aí eu fui lá todo com medo, ele foi brincando, a gente foi fazendo lá tranquilo. Ótimo pós-cirúrgico também, e enxergo as coisas. Nossa, como é gostoso. Eu sentia muita tristeza, assim, de você, às vezes, esquecer o óculos, não enxergar nada longe, assim, dava um desespero, sabe? E assim, como é bom tirar, né? Então, assim, é uma cirurgia que eu acho que muda a vida das pessoas, cirurgia Muda. refrativa. Ah, muda. O paciente jovem, embora o óculos tenha evoluído muito no ponto de vista estético, né? Sim. Porque, assim, Hoje é moda, tá? hoje você tem opções, mas Sim. mesmo quando eu era menino não tinha essa opção, né? Nem existia esse diálogo todo entre pai e filho, viu? Você usava o óculos Acabou. e essa coisa do bullying, o bullying tem mais de 100 anos de história no planeta Terra, Nem tinha né? esse nome antigamente, era um Então, outro nome. às vezes o camarada se sentia, tanto o homem quanto a mulher, aquilo fazia parte da história da vida dele, ele gostaria de evoluir, de mudar. É muito bom, dependendo da profissão que você tem ou dos hobbies que você tem, a tecnologia veio de encontro ao desejo dos pacientes, a cirurgia refrativa se tornou popular porque ela passou a abranger todos os graus, dentro de limites razoáveis, mas a gente consegue hoje operar miopia, astigmatismo, hipermetropia. O laser ele é rápido, a recuperação é rápida, a chance do paciente realmente minimizar o uso do óculos é muito grande. E assim, do ponto de vista financeiro, o americano, que é o berço do laser, o americano fez conta simples, que ficava muito mais caro para o paciente fazer um óculos a cada ano e meio do que ele operar. Sim. Pensando até no financeiro, vale a pena a Exato. cirurgia. Quando a cirurgia refrativa lá atrás era feita na União Soviética, que ainda era feita com bisturi em massa, né? Tinham aquelas esteiras que os pacientes eram operados, o conceito já era esse, era abranger o maior número de pessoas economizando recurso. Então hoje veio para a gente, no final da pandemia foi muito interessante. Sim. As pessoas que usam óculos e dependem do óculos e tinham que usar o óculos e a máscara simultaneamente, é difícil. Ficaram meio doidas, né? É porque o óculos embaça e... E eu gastava muito com óculos na época, por quê? Eu sempre tirava do mesmo lado e puxava. quebra eu o quebrava sempre aquele pininho, sabe, do lado. Era uma coisa louca. Era a cada 3 meses um óculos. Eu já sou estabanado, eu tirava assim, pum, jogava e tal, sabe? Então assim, aí eu comecei a aprender a ter um cuidado maior. Mas mesmo assim, durava uns 6 meses no E a máximo. lente de contato, ela infelizmente não é para todos os perfis, né? Às vezes você tem um paciente que tem um cuidado muito grande, que pode usar lente de contato anos, décadas Sim, com sim. segurança, mas tem paciente que não dá, Às vezes não se adapta, né? que não se Às vezes não se adapta, adapta. não é o seu perfil, não Aham. é... O cara dorme com a lente, e aí ele perde a caixinha, ele não tem o soro. Então, às vezes o perfil... É mais seguro você operar um paciente que não tem um perfil para usar a lente de contato e minimizar a chance dele fazer uma úlcera por mau uso da lente de contato. Então, eu acho que nesse ponto a oftalmologia deu um salto, assim. Difícil você encontrar uma especialidade que tenha evoluído tanto em pouco tempo, nesse ponto, como a oftalmologia. Sim. Que a gente conseguiu Cresceu lidar muito, né? com o paciente maior de 18 anos, o paciente jovem, o paciente de meia idade. E depois a própria cirurgia de catarata evoluiu muito, dependendo do que você implanta dentro do olho do paciente, ele também diminui demais a necessidade do uso de óculos. E isso hoje o ser humano ele quer melhorar. Sim. Ele quer melhorar e ele quer enxergar mais letras em menos tempo, ele quer tentar guiar sem o óculos, ele, se possível, ele quer tentar ler sem o óculos, dependendo da profissão faz toda a Se diferença. pudesse, eu queria dirigir lendo e fazendo churrasco. Que é a multifocalidade que é buscada e às vezes a gente consegue oferecer. Então isso cresceu demais. A oftalmologia hoje é muito tecnológica, né?
Existe alguma doença que, assim, o sexo masculino tem mais, o sexo feminino tem mais essa parte dos olhos? Tem alguma coisa que... A gente tem algumas doenças que a gente consegue estatisticamente separar por sexo, por faixa etária, às vezes por raça. Aqui em Santos a gente tem muita degeneração macular, porque a gente tem na nossa cidade um grupo muito grande de pessoas com mais de 60 anos, ou 60 a mais. E a degeneração macular é tão mais frequente quanto maior a população que a gente tenha de idosos. E a gente tem uma população aqui que é muito fruto de imigração portuguesa e espanhola. Então, normalmente, esse europeu de pele clara, que tinha pouca resistência ao sol, você tira ele da Europa, traz ele para um outro lugar, ele está exposto a mais luz ultravioleta e desenvolve mais degeneração. E a degeneração é marcante muito maior em mulheres do que em homens. Então, a gente tem um cuidado maior, a gente procura atender essa demanda, de orientar esses velhinhos que hoje, quando eles operam catarata, a lente dentro do olho deles tem filtro ultravioleta, o uso do óculos para proteger e dar mais longevidade para a retina. E é uma doença bem mais das mulheres da terceira idade do que dos homens da terceira idade. Existe algum jeito de evitar, assim, o aparecimento da catarata? Tem algum jeitinho? Alguma coisa que dá para fazer? Teoricamente, se você diminuir o número de horas que você está exposto à luz ultravioleta durante a sua vida, você vai adiar a formação da catarata. Fora algumas exceções, os diabéticos são um grupo de risco, aqueles que usam corticoterapia prolongada. Mas é muito comum você ver, por exemplo, nos filmes americanos, os velhinhos que moram na Flórida, na Califórnia, eles usam o boné, que é para proteger do câncer de pele, eles usam os óculos de sol, que é para atrasar a catarata. Tem mais essa informação, aqui às vezes a pessoa nem sabe. Não, né? porque as campanhas... Sim, são mais decisivas. E elas vão voltar, porque agora, sair dessa fase da pandemia, nós vamos ter agora um período que a gente tem que tomar um pouco de cuidado novamente com dengue, chikungunya, né? Vão vir as águas de março. Então... Ó, quando eu fiz minha cirurgia refrativa, como eu te falei, eu tava com muito medo mesmo, eu sou medroso assim pra essas coisas, né? Eu fui fazer, foi muito tranquilo. Uma cirurgia de catarata, geralmente quando eu converso com a pessoa mais velha, assim, ela tem medo de fazer. É uma cirurgia mais complicada? É uma cirurgia que geralmente a pessoa sente muita dor, alguma coisa assim? Porque eu sinto muito isso nas pessoas, assim. Até quando elas vêm no programa, elas mandam muita pergunta. Tenho medo de fazer cirurgia da catarata e tal. Então, assim, isso é uma realidade? A cirurgia da catarata é pesada? É uma cirurgia bem pior do que eu fiz? Assim, porque a minha eu não senti nada, a minha foi tão tranquila. Na verdade, a cirurgia que a gente fez para você de grau, que é uma cirurgia de superfície, a gente não precisa de sedação. Só o colírio anestésico basta, porque o procedimento é muito rápido. A cirurgia de catarata é diferente. Eu preciso de mais imobilidade do paciente. Então, esse paciente ele tem uma anestesia diferente, ele é sedado. Então, ele tem... Igual fazer a endoscopia. Exatamente. Pronto. Ele vai pegar uma veia, ele vai fazer uma sedação. E aí essa sedação faz com que o paciente não sinta dor, não sinta o procedimento, não sinta a ansiedade que precede o procedimento e para que ele consiga ficar paradinho, sem mexer durante uns 15 minutos. A refrativa nunca tem sedação? A que eu fiz, a refrativa não, sempre é daquele não jeitinho, tem necessidade. Acordado, tal, tranquilo. São segundos, o perfil do paciente saudável, jovem. Muito tranquilo. Eu não preciso de tanta imobilidade, porque mesmo que você mexa um pouco, o laser te acompanha. A catarata é pro laser também, desculpa. Na verdade, a gente usa muito o termo laser para catarata, mas assim, maciçamente as cataratas são feitas por ultrassom. É que o aparelho que remove a catarata, ele vibra tão rapidamente que ele é invisível ao olho humano, mas ele é um ultrassom. E esse ultrassom vai quebrando a catarata em pedacinhos e a gente vai absorvendo esses pedacinhos. A gente irriga e aspira simultaneamente. O pós-cirúrgico é ruim? É muito chato? Não. O pós-operatório também é bom da catarata. Às vezes o paciente em 1, 2 semanas ele está recuperado. Depende muito da idade do paciente, do trabalho que ele tem. Às vezes a gente pega uma pessoa que tem um trabalho de escritório, com uma semana ele está apto para voltar. Você pega um paciente que nem a gente, que vive dentro de um hospital, que você vai mexer num cachorro, vai mexer num paciente, tirar um curativo, às vezes eu prolongo 2 semanas, porque eu não quero que ele se contamine no pós-operatório, né? Mas, via de regra, a maioria desses pacientes, com 14 dias, está reintegrado à sociedade, o problema seria a contaminação, assim, dá um problema assim, né? Esse é um dos grandes medos da gente, porque as cirurgias de catarata, no início, a gente terminava todas as cirurgias e dava pontos. Depois a gente foi diminuindo para 2 pontos, 1 ponto. Hoje, em alguns pacientes, a gente não precisa suturar. Ela é autosselante. Só que aí você precisa de um cuidado maior do paciente no pós-operatório para que ele não se contamine. Então a gente tem que dar uma olhadinha. Os pacientes mais velhinhos, que eles já não têm uma rotina de trabalho, que ele está aposentado, está em casa, eles não estão tão expostos ao meio. Mas a gente opera muita gente de catarata com 60, 65 anos que está no mercado de trabalho, que trabalha dentro de um hospital, num posto de gasolina
Aí eu tiro um pouquinho. Você me falou que a rotina tem que ser de 1 em 1 ano. No oftalmologista. A mesma coisa, por Ah, enquanto. Temos pandemia, 1 em 1 ano tá bom. exatamente. Até quando a pessoa tiver 70 anos. E 1 em 1 O ano tá bom. ideal é uma consulta anual depois dos 40 anos Sim. para o ser humano. Depois de 60 também, não tem diferença nenhuma, assim. Ou a A cada 6 gente, meses, não. tem algumas doenças que são mais prevalentes. Se você estiver saudável uma vez por ano, tudo bem. Alguma coisinha, Se aparecer uma outra doença, você sabe, aparecer um glaucoma, muda o protocolo, a gente antecipa o seu retorno. claro. Mas é importante, né? Você tá passando por consulta, às vezes as pessoas com medo, assim, né? Pessoas que pagam plano, que têm direito a ir, Saúde não vão. suplementar, Às vezes a pessoa paga o plano mais pra ter a tranquilidade. Acho que o plano de saúde deve ser, entendeu? Uma coisa assim, psicológica. Mas só, é entendeu? cultural. As mulheres, via de regra, procuram mais a medicina preventiva do que os homens. Descobrir as doenças no começo é ótimo, fácil de tratar, muito menos recurso, muito menos A tempo. zona de conforto sempre é perigosa, É. na verdade. É um lugar perigoso. A gente E o paciente fala, eu tô bem, eu não vou lá, que vai acabar me descobrindo alguma doença, eu vou ficar Mas aqui em casa. melhor Né? morrer sem saber o que eu tenho. Aí vive cheio de problema de dor. A né? ignorância é uma Não. bênção, né? Tem que procurar. Ó, passa o endereço da Unilaser aqui em Santos. A Unilaser Pessoal, fica na Avenida Ana Costa, número 222, quarto andar. Isso, a gente vai colocar no rodapé também. Marcos, obrigado, viu? Passa muito rápido o nosso programa, né? É um prazer estar com vocês aqui. O negócio acabou. Lugar bonito desse Lugar aqui, show de né? bola, né? Parabéns, uma super ideia aqui. Eu vou te mostrar a geladeira ali que abre só com um toque. Geladeira do Kevin, Entendeu? né? A gente que, assim, que a gente gosta, eu acho chique essas coisas. Ó, Unilaser, um lugar espetacular. Eu tô de prova que eu fiz minha cirurgia, tirei meus óculos lá e eu tinha muita dúvida, muito medo, tá? Adorava o Marcos, mas mesmo assim fui lá na cirurgia lá com muito medo. Eu falei assim, olha, ele é gente boa, mas será que ele vai tirar perfeitamente? E foi, tirou com a mão mesmo. Eu fiquei muito impressionado e eu falo pra todo mundo, olha, você tá usando óculos, quer tirar, procura um profissional bom, né? Procura um cara que vai fazer o trabalho direito. Eu acho que medicina a gente tem que ir muito na pessoa que a gente confia, né? Medicina, às vezes o cara estudou a vida toda tal, mas se você não confiar nele, se você não achar que o cara é o melhor, não adianta nada, né? Não, e Santos nós temos inúmeras clínicas de oftalmologia, excelentes clínicas com profissionais todos. Competição lá em cima, sempre Aqui você fala. o nível de oftalmologia, o nível é muito alto. Forçada, né? Estudar mais, vai pra congresso, igual você faz, assim, né? Sempre se especializar. Eu acho que isso é A bonito, gente né? vai nos congressos, encontra os outros colegas e tudo mais. Um puxa o outro. O nível é alto, o Não é isso nível é aí? alto aqui. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a Viu? vocês, viu? Parabéns. Mais uma edição do programa Pedro Filete, espero que você tenha gostado. Mande perguntas pra gente, tá? Eu vou prometer, tá? Eu sempre falo isso, mas eu nunca consigo. Que eu vou pegar as perguntas que vocês mandam e vou fazer no próximo programa pra ele, tá bom? Tá certo? Fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. Uma grande programação aí pra você e pra sua família. Um beijo, até o próximo programa. O Instituto Pedro Filete de Bem-Estar Animal vem com um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos pacientes, que possui a mais completa assistência médica veterinária, tecnologia de ponta em exames e tratamento, atendimento domiciliar 24 horas. É isso mesmo, assistência médica para seu amigão 24 horas. Para animais domésticos ou silvestres, você pode contar com a nossa equipe, que tem paixão em exercer a medicina. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou ligue mesmo e solicite o atendimento 24 horas no conforto de sua casa. É melhor ligar para o Dr. Filete.